Hola a todos, sean bienvenidos a nuestra emisión del Espiritismo Responde. Nuestros nombres son Yuri, César y somos miembros del Centro Espírita Chico Javier, que está situado en la ciudad de Sherbrooke, en Canadá. Les damos la bienvenida recordándoles una vez más el objetivo de nuestra emisión, que es brindar claridad, información, enseñanza y consuelo a través de las enseñanzas y la sabiduría de la doctrina espírita. Cada uno de nuestros episodios, nuestro programa abordará diversas temáticas, diversos temas de toda índole, cuestiones cotidianas, individuales, existenciales, sociales, en fin, siempre desde el punto de vista espírita. Y una de las cosas que me gustaría destacar, que aunque César hable portugués, creemos que el idioma no representa ni una barrera, no representa ningún conflicto para que el conocimiento se expanda y que llegue a todos nosotros, a todos los corazones que están en búsqueda de conocimiento. Es un placer estar aquí, invitarlos a que nos envíen sus preguntas, sus dudas, inquietudes a través de nuestras páginas, sea Facebook, Instagram, nuestra página web, utilizando nuestro correo electrónico, que les dejamos las informaciones en la descripción del video, invitándolos, perdón, a que nos acompañen en este gran viaje en búsqueda del entendimiento y la comprensión. César, gracias por estar aquí. Olá, Yuri. Recibimos una pregunta, que es una pregunta respecto al apego. En esta ocasión, al apego a los hijos. Entonces, alguien nos preguntó por qué del apego que muchas veces hasta parece enfermizo entre madres y hijos. Es una pregunta bastante interesante, César. Y a mí me Muito, gustaría preguntarte, antes que nada, ¿quiénes son los hijos desde la perspectiva espírita? ¿Quiénes son esos compañeros, yo diría, que son nuestros hijos? muito bem, Yuri. Essa é uma questão muito complexa, né? E nós agradecemos o convite, estarmos juntos, agradecemos a paciência dos nossos amigos que farão um esforço para nos ouvir em português. Com o tempo tentaremos, né, falar espanhol. Eh, Vocês talvez vejam o nosso progresso, né, nesse aprendizado. Mas voltando à questão, realmente você fez muito bem de colocar, essa pré-questão, né, quem são os filhos, em geral, para nós? E esta questão, ela nos leva à concepção espírita de que nós nascemos, reencarnamos, como dizemos no espiritismo, né, nascemos várias vezes, com o objetivo de crescer, de aprender, de evoluir. E sempre escolhemos o melhor contexto para nós, né? A melhor família. Ninguém pode imaginar que nasceu no lugar errado. Nós nascemos no melhor contexto para aquela encarnação. Aquilo que vai nos forçar e vai nos conduzir, no máximo possível, a desenvolver o máximo das nossas capacidades naquela encarnação. Não quer dizer que seja fácil, né? Então, os filhos, quem são os filhos? Não são brinquedos, não são bibelôs, né? Como muitas vezes nós os tratamos. Queremos colocá-los numa redoma, numa proteção, eh, e, né, guardá-los como se fossem bijus, né, joias. E, na verdade, os filhos são almas buscando crescimento, buscando evolução e contam conosco para isso. Pais e mães são responsáveis de guiar estes espíritos no melhor das suas capacidades. Não há pai e mãe perfeitos. Somos todos seres em aprendizado, mas a missão de um pai e de uma mãe é guiar aquele espírito o mais próximo possível de Deus. Esta é a missão fundamental que tem um pai e a mãe, aproximar seu filho de Deus. Es un deber, ¿verdad, César? É uma missão, é um dever, é um compromisso assumido.
né? Não somos perfeitos, Deus sabe disto, né? Os benfeitores que planejaram a nossa encarnação sabem disto, que temos defeitos, que temos limitações, mas eles contam conosco. E muitas vezes estes filhos são seres aos quais nós devemos isto. Assumimos o compromisso de vir primeiro, de constituir uma família e recebê-los, né, depois para encaminhá-los. Então, a missão do pai e da mãe é algo muito importante, né? Nós devemos tomar muito cuidado com nossas decisões, com aquilo que fazemos da família, com a falta aos nossos deveres, porque nós assumimos estes compromissos. A doutrina espírita, ela muda muito o contexto da nossa vida, porque as coisas não estão acontecendo por acaso, né? Pessoas não se unem por acaso, famílias não são constituídas por acaso. Então, quem são os filhos? Almas que voltam à Terra imperfeitas, com dificuldades, que precisam de ajuda para avançar espiritualmente, se aproximar de Deus. Então, a missão fundamental de um pai e de uma mãe é aproximar seu filho dos deveres que ele tem, né? Educá-lo para a espiritualidade, aproximá-lo de Deus, né? Através do ensinamento, através do exemplo, através da sua vida. Então, é uma missão extremamente importante e é um dever que assumimos. Estaba pensando que si esos hijos llegan a nuestro hogar, en el seno de nuestro hogar, es porque igual nosotros ya tenemos las herramientas o los fundamentos, ¿no? Para llegar, para ayudarlos a llegar a ese objetivo que es llegar a Dios, a la perfección a la que estamos todos destinados. Entonces, muchas veces pensamos que solamente la educación escolar, la educación intelectual, no, es sobre todo la educación del carácter, la educación de la ética, la moral, ¿no? La educación Exato, espiritual. Entonces, es que exatamente. nuestro papel como padres es muy importante. Ahora, con respecto a la pregunta que nos hicieron, César, ese apego, yo a veces escucho y que incluso yo ya lo he pensado y he dicho, no, por ejemplo, las madres con los hijos, decimos, el hijo creció en mí, o es mío, yo salió de mí. Entonces es como un apego que podemos decir que es genuino, que de cierta forma nos ayuda a cuidarlos, a ayudarlos a desarrollarse en el mundo, pero muchas veces cuando llega al exceso, como la pregunta que nos hicieron, que es enfermizo, ahí es donde es perjudicial. Exatamente. E, na verdade, Yuri, isto é um argumento que a pessoa usa para se convencer de que ser mãe dá direito a este apego. Na verdade, nós temos muitas mães que têm muitos filhos e aos quais não se apegaram nunca, porque nascer é um processo biológico, né? Apegar-se é um processo espiritual. É afinidade de almas, né? E de onde vem esta afinidade? Bom, isso é muito relativo. Nós, voltando a essa questão, antes de passar realmente a questão em si, nós vamos ver famílias que são constituídas de seres que têm um laço apenas de sangue, né? Nasceram da mesma mãe e às vezes não há nem mesma afinidade entre eles e nem com eles e a mãe. Eu já vi famílias assim. São espíritos que voltam à Terra porque precisam voltar, encontraram aquela criatura que lhes deu a possibilidade de nascer, né? E que terá seus méritos, porque os trouxe ao mundo. A missão materna é algo muito bonito, muito sublime, mesmo quando não há esse apego, né? Porque dar a um espírito a oportunidade de voltar ao mundo para continuar seu crescimento. Mas isto dito, as relações que nós temos, né, quando há esse apego entre mãe e filho, nós podemos imaginar em que situações isso nasceu. Você pode ter um filho que você não educou bem no passado e que volta agora buscando a educação que você não deu. Você pode ter um desafeto ou um afeto do passado que volta agora buscando restabelecer a relação. Você pode ter um ex-amante do passado, né, que você esteve com ele não na condição de mãe, mas na condição de esposa ou de mulher.
né, deste homem. E você muitas vezes foi responsável do seu desvio, da sua desorientação. E esta alma volta hoje, então há uma mistura de sentimentos, né? Você tem esse apego como se fosse um filho, mas é um filho que você sente um amor que vai além do amor normal de mãe por filho. Então, é aquela preocupação constante, é aquele, né, aquele devotamento que vai além do que deveria ser. Então, para estes dois espíritos, há um processo corretivo. O que eles viveram não foi bom, e se nasceram hoje na condição de mãe e filho, é porque os dois solicitaram reconstruir a relação em novas bases. E não há nada mais, né, interessante do que voltar como mãe e filho, que isso nos obriga a reconstruir o tipo de relação que nós temos. Porque o filho deve ter por esta mulher agora um carinho filial, né? E ela deve ter por ele um carinho maternal. Mas é aí que muitas vezes nós nos perdemos, porque começamos a oferecer tudo para aquele espírito. Queremos que, perdão, queremos que ele tenha tudo, queremos que ele seja protegido, queremos impedir que façam mal para ele. Ele faz coisas erradas e nós não o educamos, quando deveríamos educá-lo, porque fomos nós no passado que o desviamos muitas vezes. E se ele nasceu na condição de ser educado por nós e não o contrário, é porque somos nós os responsáveis por sua educação. Então, esse espírito, ele precisa muitas vezes da firmeza que nós não tivemos quando fomos a parceira dele. Ele precisa da orientação que esperou de nós lá atrás e que nós não demos. Então, é aquela mulher que no passado disse: não, vai lá e faz, depois a gente vê o que vira, né? O que vai acontecer. Não, não se preocupe, nós vamos dar um jeito. E fazia tudo por aquele homem, né? E tolerava todos os seus erros, os seus equívocos. O que faz a providência? Nos coloca, né, numa situação em que nós devemos reconstruir, porque para Deus, Yuri, e para os espíritos superiores, a condição da família é uma condição temporária. No futuro, não importará para nós se somos pais, mães, filhos, seremos espíritos, nos amaremos uns aos outros, e não haverá mais a necessidade de termos estes rótulos, né? Mas hoje isso é necessário para nós. E a nascer como mãe e filho quebra aquele condicionamento doentio do passado, se a pessoa entender o que está acontecendo. Se você voltar aos mesmos padrões que criaram o problema, ele não foi superado. Então, são aquelas mães que vão tratar, o sujeito já está com 40 anos e ela está tratando, né, o indivíduo como se ele fosse ainda um bebê, que tem que ser protegido de tudo, tem que ser desculpado de tudo, né? Nós vemos que há uma tendência destas mães, tudo que a pessoa faz tem uma razão, tudo ela encontra uma desculpa, né? Tudo ela justifica, porque é o instinto, né, agora materno, mas também um instinto amoroso do passado, né, de proteger alguém que foi caro para você. Então, o que a providência divina está nos pedindo? Reconstrua nas bases de uma nova educação. Eduque seus sentimentos, eduque esta alma, né? Convoque-o para uma nova vida, para que ele se eduque. Dê a ele aquela educação que você não deu no passado, né? Então, é um processo complexo, né? Pode existir isto entre mãe e filho, né? Pode existir isto entre pai e filha, né? Aquela filha extremamente apegada ao pai, que não quer nem a mãe perto, né? Então, nós achamos bonitinhos, nós achamos, né, rimos, gravamos e colocamos no Facebook, né? Então, mas isso já mostra uma tendência, né, de que aquela alma tem um apego por você que vai além, né, que pode ir além, que mostra no passado talvez uma relação,
que hoje está sendo reconstruída, né, no amor fraterno, no amor cristão, no amor de almas, né, porque nós precisamos superar esses apegos. Tudo isso são limitações que nos retêm, né, nas nossas dificuldades, e no sofrimento. Gracias César, estaba pensando que muchas veces ese amor o ese apego ciega a las madres, ¿no? A los padres, hacia las faltas de los hijos, hasta las malas tendencias. Tienen esa dificultad de ver, como decimos en nuestros países, el amor los cegó, no vemos. Esa línea, César, entre esa nueva educación, esa reconstrucción es muy delgada, ¿no? Entre el apego bueno y lo que podemos decir el apego malo, ¿no? Y Sim, e é muito sutil, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Y entender, yo creo que lo que la doctrina nos enseña, que somos espíritus independientes y que no pertenecemos más que a Dios y que nuestro deber como padres es ayudarlos, ¿no? A E llegar. há aqui, Yuri, talvez um Intervención. último aviso, né? Uma advertência a fazer. É natural, Deus espera da mãe que ela proteja, né? O pau do pai que ele proteja os seus filhos. A missão nossa é guiá-los, protegê-los, e é natural um certo apego. É natural termos um certo instinto de proteção. Deus espera, inclusive, isso das mães e dos pais, né? Agora, nós temos que saber que aquela alma é uma alma eterna e ela veio para ser educada. E ela continuará o seu caminho e um dia deixará de ser nosso filho, porque nós todos voltaremos à pátria espiritual e amanhã podemos reencarnar como amigos, como irmãos, né? Então as situações mudam, mas se estabelecemos relações de amor, de respeito e de carinho, isto permanece. Então, seja qual for a situação em que voltarmos no futuro, haverá entre nós uma relação de amor, de cumplicidade, de respeito, porque ela já foi construída, né? Isso que é importante. Lo que le llamamos la familia espiritual, ¿no, César? Los As lazos de famílias amor espirituais. que quedan siempre. Exatamente. Pessoas que às vezes nunca, né, não nasceram na mesma família, mas que quando se encontram, né, você diz, nossa, parece que eu te conheço faz 200 anos, né? E esses são os laços espirituais, né? Então, essas são as famílias duradouras, as que ficam realmente, né? Então, é que nós tenhamos esta visão na hora de educar os filhos, né? Queremos amigos para a eternidade e devemos educá-los para isso, né? Y la doctrina nos explica y nos ayuda mucho para esa educación. Exato, porque a mãe e o pai devem prestar atenção desde muito cedo nas tendências, né? Nós poderíamos uma hora falar disto, né? A questão da educação na visão espírita, mas já damos essa dica aqui, né? O espírito nasceu para ser educado. Às vezes ele tem mais educação do que nós, e é ele que vai nos educar. Também prestemos atenção nisso, né? Há espíritos que vieram para nos ajudar, ajudar os pais, mas na maioria e na média vieram pedindo auxílio para o seu crescimento. Então, prestemos atenção nas tendências. Ah, essa criança é muito egoísta, eu preciso ensiná-la a ser mais generosa. Essa criança é muito orgulhosa, não sabe pedir desculpa, então eu preciso ensiná-la a pedir desculpa. Essa criança quer tudo para ela, eu preciso ensiná-la a partilhar, a dar, né? Então, o pai e mãe, né, os pais espíritas, eles prestam atenção, porque não nascem espíritos perfeitos, né? Não é a norma, não é o que acontece o mais frequentemente, né? Nós nascemos neste mundo porque ainda precisamos nascer, precisamos de educação. Então, não espere filhos perfeitos, como não há pais perfeitos. Mas espere e pergunte-se sempre o que é que eu posso fazer para educar este espírito, para corrigir suas tendências, para aproximá-lo de Deus, para guiá-lo para a luz, né? Então, essa é a nossa missão enquanto pais, né? Gracias, César. Nos despedimos agradeciendo a la espiritualidad de todos Graças, aquellos que somos padres, de que Dios nos dio esa tarea
de confiar a nuestros cuidados, nuestros hijos, para ayudarles en su desarrollo, su crecimiento y su evolución. Entonces, nos despedimos agradeciendo las presencias de todos, invitándolos a que se suscriban, a que se unan a nuestra comunidad espírita, buscando siempre expandir la luz, el conocimiento, la comprensión, y que a que nos envíen las preguntas vía nuestros grupos Facebook, Instagram o a nuestro sitio web. Nos va a ser placer poder responder de la mejor manera posible. Gracias, César. A la próxima. Gracias.